Tudo bem com vocês? Prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês nessa época de pandemia para explicar uma pequena parte da química aí para o conhecimento de vocês. Hoje nós iremos estudar sobre o modelo atômico de Thomson, que foi o segundo modelo proposto na base científica da época, tá? Na aula passada, dê uma olhadazinha nos vídeos aí da aula passada, nós falamos sobre o modelo atômico de Dalton, tá? E aí aqui eu vou fazer alusão a esse modelo de vez em quando a gente estivermos estudando, tá bom? Então vamos lá para o segundo modelo. Esse modelo atômico de Thomson, ele se baseou na radioatividade e na ampola de Crookes. Na radioatividade, por quê? Porque já se sabia que alguns elementos eles emitiam partículas e essas partículas elas eram menor do que o próprio átomo. E o aparelho de Crookes, que é esse daqui, foi um aparelho que ajudou a Thomson a colocar esse modelo na base científica na época e ter sido aceito. O que foi que Thomson fez para que voltassem os olhos para esse modelo? Veja só, Thomson pegou um bastão de vidro e atritou esse bastão de vidro em uma lã, em um pedaço de pano, em uma lã. E observou que o bastão de vidro ele ficava eletrizado. E aí ele pensou, olha, se o bastão de vidro ele fica eletrizado, é porque existem partículas menor do que o próprio átomo, visto que lá no modelo atômico de Dalton, ele dizia que o átomo era a menor unidade da matéria, ou seja, a partir dali não existia mais divisibilidade. Então Thomson ele colocou essa teoria por terra e aí ele provou que existia sim partículas ainda menor do que o próprio átomo, tá? Através desse aparelho chamado de aparelho de Crookes. De que era constituído esse aparelho? Esse aparelho ele era constituído de um tubo que a gente chamava de tubo de raios catódicos. Esse tubo ele era acoplado a uma bateria, onde nessa bateria existia o polo negativo, que é o cátodo, o polo positivo, que é o ânodo. Ao acoplar esse aparelho na bateria, Thomson observou que existia raios saindo do polo negativo e indo em direção ao polo positivo. Ou seja, então qual foi a conclusão dele? Que existe partícula de carga contrária ao polo positivo. E aí, aqui nesse modelo, foi descoberta a primeira partícula subatômica através desse aparelho. Que partícula é essa? Os elétrons. Então, anote aí, os elétrons com carga negativa. Por quê? Porque existia um feixe luminoso sendo atraído para a parte positiva do aparelho de Crookes. Então, se ele estava sendo atraído pela parte positiva, significava que ele teria carga negativa, que era o contrário. O que diz a lei das cargas? Se eu tenho carga de mesmo sinal, o que acontece? Acontece uma repulsão. Se eu tenho cargas de sinais iguais, sempre vai acontecer uma repulsão. Mas se eu tiver cargas de sinais diferentes, aqui vai ocorrer uma atração. E aí foi descoberto, através desse tubo de raios catódicos, a primeira partícula subatômica. Qual é a primeira partícula subatômica? Os elétrons. Por quê? Porque o feixe luminoso, ou a maioria dos feixes luminosos, eles estavam indo em direção à parte positiva do tubo de raios catódicos. Então ele denominou de elétrons. Mas mais tarde, Thomson, juntamente com Geisler, eles viram que existiam pequenas partículas vindo em direção também à parte negativa. Então, se existia partícula também indo em direção à parte negativa, é porque essas partículas elas eram positivas. E aí aqui foi descoberto a segunda partícula subatômica, denominada de prótons. Os prótons têm carga positiva. Então, uma das coisas mais importantes desse modelo, do modelo atômico de Thomson, é dizer que foi aqui nesse modelo que foi descoberto duas partículas subatômicas, ou seja, menor do que o próprio átomo. A primeira foram os elétrons,
com carga negativa e a segunda foram os prótons com carga positiva. Vamos lá dar continuidade. O que foi que aconteceu? Thomson, ele dizia então o seguinte, olha, lá no átomo de Dalton, ele considerava o átomo como uma esfera e aqui continuou sendo uma esfera. Porém, lá no modelo de Dalton dizia que era uma esfera indivisível, indestrutível. Aqui não. Thomson provou que existia duas partículas aí, menor do que o próprio átomo, os elétrons e os prótons, que nós não conseguimos visualizar. Então, o átomo ele continua sendo esférico, porém é um esférico não maciço, porque agora ele pode ser dividido. Uma esfera neutra. Por que neutra? Porque existia partículas positivas e partículas negativas na mesma quantidade. Então, se eu tenho carga positiva e carga negativa em quantidades iguais, uma anulava a outra e a partícula ela ficava neutra. Certo? Foi aqui que foi descoberto a primeira partícula subatômica, que foram os elétrons, lembra aí, de carga negativa, e os prótons de carga positiva. Os elétrons podem ser transferidos. Ora, é lógico, devido à eletricidade dos materiais, o elétron ele pode sair de um material e ir para outro. Um exemplo é um choque. Se você pega, tem uma tomada e você coloca um pedacinho de ferro na tomada, tem um risco muito grande de você receber uma descarga elétrica. Aquelas descargas elétricas nada mais são do que transferência de elétrons. Então o elétron ele pode ser sim distribuído. Novos conceitos de acordo com Thomson. Natureza elétrica. Todo átomo possui uma natureza elétrica, ou seja, esse pincel ele não está eletrizado, mas se eu fizer um esfregaço no cabelo ou num pedaço de pano, pode ser que eu eletrize ele. Então, a natureza elétrica do material. E turma, toda vez que em uma questão você ouvir a palavra eletricidade ou natureza elétrica, associe logo isso daí ao modelo atômico de Thomson. Divisibilidade do átomo, ou seja, o átomo, como eu acabei de falar para vocês, ele pode sim ser dividido, ele não é mais indestrutível, porque existem lá partículas negativas e partículas positivas. Presença de partículas, como eu acabei de falar para vocês, positivas e negativas. Então, turma, o átomo ele tinha mais ou menos esse aspecto. O que é que eu posso falar sobre esse aspecto? O átomo ele é um fluido positivo. Note que eu tenho cargas elétricas positivas. Imagine aí uma gelatina, né? Uma gelatina. E a gelatina seria o fluido positivo. E dentro dessa gelatina existia cargas elétricas incrustadas, cargas elétricas negativas. E aí, Thomson ele disse que o átomo ele parecia com o pudim de passas. Por que pudim de passas? Na cabeça dele, o pudim em si seria o fluido positivo e as passas que estavam lá incrustadas seriam as cargas negativas. Imagine aí um panetone. O panetone tem aquele bolo lá em si e tem as passas ou as frutas cristalizadas. O pudim em si, o bolo em si seria o fluido positivo e as passas ou as frutas cristalizadas seriam as cargas elétricas negativas, ok? E aí eu coloquei ali para vocês um mapa mental para vocês decorarem com mais facilidade. O que dizia? Um resumo sobre o modelo atômico de Thomson. Ela é esfera positiva, a esfera ela é positiva e existem elétrons distribuídos. Note aí, esfera é o fluido positivo com elétrons distribuídos. O átomo era neutro. Por que o átomo era neutro? Porque a quantidade de cargas positivas era igual à quantidade de cargas negativas. Natureza elétrica, ou seja, foi através dessa natureza elétrica que Thomson ele pôde colocar o modelo atômico dele na base científica da época, tá? Diferentemente do modelo atômico de Dalton, que não falava dessa parte elétrica. E a divisibilidade, ou seja, ele era divisível, era lógico.
No átomo de Dalton, lá no passado, a esfera ela era indivisível. Lembra lá que eu falei para vocês? Ia se transformar, aquela pedra sendo quebrada por uma marreta, ela ia se transformar num pó tão pequeno que a gente não conseguia mais dividir. Mas para Thomson, devido a alguns acontecimentos, principalmente através da eletricidade dos materiais ou da excitação dos materiais, ele observou que existia partículas menores do que o próprio átomo ali que nós não conseguimos visualizar. Então ele poderia sim ser divisível, porque esses elétrons eles poderiam ser migrados para outro material. E tubo de raios catódicos, que foi o experimento feito por Geisler e por Crookes, mas leva o nome de Crookes, aparelho de Crookes. Foi com esse aparelho que foi possível visualizar ou provar para a base científica da época que o átomo ele era sim divisível e ele tinha duas partículas subatômicas que são menores do que o próprio átomo. A primeira, os elétrons, e a segunda a ser descoberta foram os prótons de cargas positivas. Turma, então esse era o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vai lá no meu privado, pergunte, tá? E vamos junto que a gente vai conseguir vencer nessa época de pandemia. E nós vamos aí fazer com que vocês pelo menos tenham menos dificuldade